Eu sei quando a história vem com exagero e quando é real. São mais de 20 anos trabalhando como perito criminal aqui no interior, e a gente aprende a separar o que é boato de bar do que realmente acontece nas ruas. E o que eu vou contar agora não foi caso meu, mas foi aqui na cidade onde eu moro. Eu conheço quem atendeu, eu vi foto que não era para ter circulado e, sinceramente, o que saiu na imprensa é a parte mais leve da história. O nome dele era Darcy Moreira, 72 anos. Oficialmente, ele tinha se aposentado como técnico de laboratório, mas o pessoal ali do bairro Vila Nova dizia que ele manjava de medicina, que já tinha trabalhado com necropsia, com laboratório de escola, essas coisas. Sempre sozinho, sempre discreto, e com aquele motorhome encostado num terreno de esquina, cercado com lona verde, como se fosse só mais um veículo abandonado. Mas não era, nunca foi. Eu moro a uns 4 quarteirões dali e confesso que nunca tinha reparado muito no veículo. Ele não chamava atenção. Era velho, mas limpo. O que me estranhava, agora que eu penso, é que nunca pegava poeira no para-brisa. Sempre limpo, como se alguém passasse um pano todo dia. O motorhome ficava parado ali fazia anos e ninguém nunca teve motivo para desconfiar de nada. Até que o cheiro começou. Um cheiro que não dá para descrever fácil, não. Não era esgoto, não era lixo. Era um negócio doce e pesado ao mesmo tempo, que parecia grudar na garganta. Sabe quando você sente o cheiro de carne assando, só que com algo errado? Era isso, só que vindo de um lugar que não tinha nem churrasqueira por perto. Aí, um comerciante ligou para a vigilância sanitária dizendo que achava que tinha bicho morto no terreno. Isso foi numa quarta-feira, começo da tarde. Eu lembro porque estava no plantão e o rádio interno da central começou a pipocar com mensagem da viatura que foi atender. O código foi Encontro Crítico, provável origem biológica. O pessoal já sabia que vinha coisa feia. Mandaram uma equipe da PM junto com os agentes da vigilância. O portão estava trancado com corrente, mas não era tão difícil de abrir. Só que ninguém esperava o que estava lá dentro. Quando forçaram a porta lateral do motorhome, o cheiro veio primeiro. Eu ouvi um dos colegas dizer depois que parecia que o ar ali dentro tinha ficado preso por anos. E, de repente, saiu todo de uma vez. O calor, o peso do ar, a umidade. Aquilo bateu nos agentes como se fosse uma parede, e ninguém entrou de primeira. Foi preciso máscara, óculos, luva e coragem. Lá dentro, o que descreveram não parecia coisa de filme, porque era real demais para isso. Não tinha cama, não tinha fogão, não tinha sofá. Todo o interior do motorhome tinha sido transformado. As paredes estavam revestidas com material lavável. Havia mesas de aço inox aparafusadas no chão, iluminação cirúrgica presa no teto, bancadas de instrumentos bem organizados e um armário refrigerado embutido no canto. Ali, no meio de tudo, sobre uma maca de aço, estava um corpo, inteiro, como se tivesse sido preparado naquele mesmo dia. Pele ainda com cor, sem cheiro de decomposição forte, lençol por baixo, etiqueta presa no punho. Só que o mais impressionante nem era isso. Tinha caixas plásticas, daquelas transparentes, todas empilhadas no fundo do veículo, cada uma com uma etiqueta grudada por dentro. Não eram nomes, eram códigos e datas. Dentro das caixas, pedaços, braços, pernas, metades, mãos, tudo preservado de algum jeito, algumas embaladas a vácuo, outras dentro de potes com solução química, cada uma cuidadosamente separada, catalogada, e ainda tinha um compartimento trancado no fundo do motorhome, um armário embutido com cadeado duplo. Quando abriram, parecia gaveteiro de floricultura, mas de inox. Uma fileira de pequenas gavetas, tipo mini freezers, e dentro de uma delas tinha um braço, só o braço, com a pele limpa, brilhante, como se tivesse sido hidratado, as unhas cortadas, arredondadas, o tipo de coisa que não se vê nem em funerária,
Um dos peritos mais experientes vomitou ali na hora. E olha que esse cara já pegou de tudo. O Darcy foi encontrado sentado de costas para a porta do compartimento. Estava vivo, consciente. Disseram que ele não demonstrou nervosismo nem tentou fugir. Só ficou ali, como se estivesse esperando por aquilo. Quando a equipe entrou, ele só levantou a mão devagar e falou: "Não toquem nas gavetas, por favor. Tem coisa sensível aí dentro." A cena era tão absurda que ninguém respondeu. Um dos agentes teve que algemá-lo com máscara dupla porque o cheiro era insuportável. O próprio Darcy parecia já ter se acostumado com aquilo. Não reclamou de nada, não explicou nada. Só ficou repetindo que tudo estava limpo, esterilizado e que ele sabia o que estava fazendo. A perícia do local durou 3 dias. O motorhome teve que ser rebocado inteiro, com contenção sanitária, porque não dava para fazer tudo ali. Montaram uma estrutura provisória no pátio da delegacia. E mesmo assim, teve gente que pediu afastamento só por ter que catalogar o que foi retirado de lá de dentro. Eu só tive acesso à parte das fotos porque um colega antigo, que já estava perto de se aposentar, me mostrou algumas numa conversa fora do expediente. E eu me arrependo de ter visto. Porque, ao contrário do que a gente imagina, não era cena de filme de terror. Era tudo limpo demais, organizado demais. Aquilo dava mais medo ainda. Não era coisa de doido, era coisa feita com método. As caixas tinham planilhas com data, hora, observações. Algumas tinham desenhos anatômicos feitos à mão, indicando o corte, a origem do tecido, até uma espécie de nota de condição. Como se ele estivesse avaliando a integridade das partes. E todos os desenhos estavam assinados. Darcy Moreira. Ele assinava tudo. Foi descoberto também um caderno tipo diário técnico, onde ele descrevia os procedimentos feitos. Termos técnicos, medições, datas. E o mais estranho, não havia menção à coleta irregular. Só sobre manutenção e estudo. Como se ele se visse como um pesquisador. A polícia tentou ligar os pedaços a pessoas desaparecidas, mas a maioria estava irreconhecível. Mesmo com conservação, sem DNA completo, sem base de dados eficiente, era quase impossível identificar. Um ou outro corpo completo até foi vinculado a registros, supostamente de famílias que tinham optado por velório direto, sem passar por IML. E é aí que entra a parte que mais incomoda. Ninguém sabe ao certo se ele fazia isso por dinheiro, prestando serviço clandestino, ou se era só dele, para ele. Só sei que não apareceu nenhuma família dizendo "foi com a gente". Nenhuma. A imprensa noticiou como motorhome de horrores. Falaram de necrotério improvisado, de prática ilegal de procedimentos, de crimes sanitários. Mas quem viu por dentro sabe que aquilo era mais do que improviso. Tinha anos de montagem ali. Anos. Nada naquela estrutura foi feito de qualquer jeito. A tal iluminação cirúrgica do teto, vinda de leilão hospitalar, regularizada. As bancadas, com suporte anti-vibração. O refrigerador tinha regulagem digital e manutenção registrada numa etiqueta. Era como se ele tivesse feito o próprio Instituto Médico Legal portátil e que podia sair da cidade quando quisesse, mas nunca saiu. E talvez por isso ninguém descobriu antes. O Darcy foi preso. Ficou em observação no hospital penal por menos de 1 mês. A saúde dele já era frágil, segundo o laudo. Morreu antes de qualquer julgamento, ataque cardíaco, sem autópsia pública, o que gerou ainda mais conversa. O motorhome ficou lacrado. Está até hoje num pátio da polícia, sem uso, sem liberação, sem descarte. Os documentos foram encaminhados para o setor de investigações complexas, mas com a morte do responsável, muita coisa perdeu o rumo. E eu nunca coloquei os pés lá dentro. Mas toda vez que passo na rua lateral daquele pátio, sinto de novo aquele cheiro. Não sei se é real ou só coisa da cabeça, mas ele vem seco,
gruda na garganta, me faz lembrar da foto do braço com as unhas cortadas. Tem coisa que a gente acha que conhece pelo cheiro, até sentir de novo e perceber que nunca mais vai esquecer. Se você ficou até aqui, é porque alguma parte dessa história grudou em você. Talvez tenha sido o cheiro descrito ou a imagem daquele braço intacto dentro da gaveta. Mas saiba de uma coisa, tem muito mais vindo aí. Relatos reais, absurdos, enterrados no silêncio de quem nunca teve voz. Aqui, no Diário de Terror, cada história é contada como se fosse a última. Então se inscreve agora, ativa o sino e escuta com calma. Porque tem coisa que não dá para desouvir. Eu nunca fui muito de me impressionar fácil. Depois de 15 anos como perito criminal em São Paulo, você desenvolve uma certa frieza. Não por escolha, mas por necessidade. Só que tem coisas que atravessam essa blindagem como se ela nem existisse. E foi isso que aconteceu numa manhã abafada de novembro, poucos dias depois daquele incêndio no centro. O prédio era um daqueles antigos, abandonados, mas que ainda serviam de moradia improvisada para muita gente. O fogo começou na madrugada e quando os bombeiros conseguiram controlar, já era tarde para a maioria das vítimas. A gente recebeu vários corpos carbonizados no IML naquela manhã. Todos sem identificação, todos em condições péssimas para qualquer análise. Mas um deles me marcou. Não pelo que tinha por fora, mas pelo que eu encontrei por dentro. Era um homem, mais ou menos 35 anos, sem documentos. O corpo havia sido retirado do 3º andar, nível 3 de carbonização. Os tecidos estavam praticamente irreconhecíveis e o cheiro de fumaça ainda impregnava tudo. Segui o protocolo, análise externa, depois torácica. Cortei com cuidado porque, dependendo da temperatura, até a traqueia vira cinza. Só que a dele, não sei explicar, mas parecia quase protegida. Quando comecei a dissecar a região da garganta, notei um volume estranho ali dentro. Algo cilíndrico, compacto, preso como se tivesse sido enrolado no próprio interior da traqueia. Primeiro pensei que fosse tecido queimado. Depois imaginei algum tubo médico que os bombeiros tivessem usado. Mas não era nenhum dos dois. Era fita magnética. Daquelas de fita cassete antiga. Parei, respirei fundo. Achei que estivesse tendo algum tipo de ilusão. Mas não, era real. O rolo estava intacto, mesmo com o calor absurdo a que aquele corpo tinha sido exposto. Não fazia sentido nenhum. Fiz uma anotação simples no laudo. Material estranho identificado na via aérea. E continuei. Mas, para ser sincero, minha cabeça já não estava mais ali. Tirei a fita com o máximo de cuidado. Ela estava compactada, enroladinha como se tivesse sido colocada ali de propósito. Nada indicava que tivesse entrado acidentalmente. Não havia sinal de derretimento ao redor, nem indício de que aquilo tivesse sido aspirado no incêndio. Simplesmente estava ali. Eu devia ter deixado aquilo onde estava. Devia ter registrado, anexado ao material pericial e fim. Mas não. Coloquei no bolso interno do jaleco. Terminei o exame, lacrei o corpo e entreguei o relatório como qualquer outro. Como se nada tivesse acontecido. Em casa, aquela noite, fiquei olhando para a fita por quase 1 hora antes de fazer qualquer coisa. Eu tenho um gravador antigo, desses que a gente guarda sem saber por quê. E resolvi usar, só para matar a curiosidade, só para entender. Coloquei a fita, fechei a tampa e apertei o play. No começo, só ruído, estática. Depois veio uma respiração, curta, rápida, como de alguém ofegante, tentando manter a calma. Era muito clara. E então, uma voz masculina, grave, começou a contar. 1, 2, 3. O ritmo era lento, cada número carregado de tensão. 4, 5,
Na hora me arrepiei. Era como se eu estivesse ouvindo aquilo dentro de um lugar fechado, abafado. 6, 7. Não havia nenhum outro som, nenhuma música, nenhum grito, nenhum ruído de incêndio. 8, 9. E então, no 10, um barulho metálico, alto, seco, como se uma porta de ferro tivesse sido empurrada com força e batido na parede. Aquela pancada ecoou dentro do gravador de um jeito que pareceu vir de dentro do cômodo. Depois, silêncio total. Eu rebobinei, ouvi de novo, e mais uma vez, sempre a mesma sequência. Respiração, contagem, porta. Era impossível dizer se aquilo tinha sido gravado antes do incêndio ou dentro dele. Mas o que me perturbava não era o som em si. Era o fato daquela fita ter sobrevivido à temperatura que derrete ossos. Pensei em levar para análise formal, mas não consegui. Parte por medo do que iam pensar. Parte porque algo em mim dizia que essa fita não era para mais ninguém. Deixei na gaveta da escrivaninha, tranquei, fui dormir com o som da porta metálica ainda martelando minha cabeça. Só que a história não acabou ali. E o que aconteceu depois é o que me faz até hoje duvidar se aquilo foi mesmo um caso isolado ou se eu trouxe algo para dentro da minha vida quando apertei o botão de play. No dia seguinte, fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Enterrei a curiosidade e tentei seguir o ritmo normal. Mas quando voltei para casa, a gaveta estava aberta. A fita não estava mais lá. Não tinha sinal de arrombamento. Nenhum móvel fora do lugar. Nada. Nem poeira fora de posição. Só a gaveta escancarada, como se alguém tivesse vasculhado, mas de forma silenciosa e precisa. Olhei tudo. Debaixo da cama, atrás dos armários, dentro do lixo. Nada. Eu moro sozinho e minha porta tem 2 trancas, além de fechadura digital. A fita simplesmente tinha sumido, como se nunca tivesse existido. Tentei racionalizar. Talvez eu tivesse tirado e deixado em outro lugar. Talvez estivesse no bolso de alguma roupa ou caído no carro. Mas no fundo, eu sabia que não. A fita tinha desaparecido. E de um jeito que não se explica com lógica. Naquela noite eu estava na cozinha lavando a louça quando ouvi. Veio de trás de mim, do corredor, uma voz baixa, arrastada. Parei. A água continuava escorrendo da torneira, mas eu não mexia um músculo. Fiquei escutando, achando que era coisa da minha cabeça. 2, era a mesma voz da gravação, igual. 3, o som parecia vir da direção da sala, mas o mais estranho era o tom. Não era uma contagem acelerada, nem urgente. Era lenta, fria, quase impessoal. 4, senti os pelos do braço arrepiarem todos de uma vez. 5, fui andando devagar com os pés descalços no piso gelado. 6, o som não ecoava como numa gravação. Estava dentro da casa. 7, meu coração disparou. Eu não sabia se tentava fugir, se desligava a luz ou se só fingia que nada estava acontecendo. 8, a televisão estava desligada. O rádio também. Celular no modo avião. Nos 9, eu já estava parado no meio da sala, com os olhos fixos na porta de metal que dá acesso à varanda. Uma porta que nunca fez barulho, que eu raramente trancava por completo. 10, a pancada veio com uma força que fez o vidro vibrar. O mesmo som da gravação. Exatamente o mesmo. Aquela batida metálica, seca, quase como se alguém tivesse empurrado a porta com o corpo todo. Mas não tinha ninguém do lado de fora. Nem marca, nem vento. Nada. Sentei no chão, tremendo. Eu não sabia se tinha alucinado, se era algum colapso psicológico pelo excesso de trabalho, ou se tinha mesmo trazido algo de volta comigo. Algo que não devia ter sido ouvido. Tentei me convencer de que era apenas um áudio perturbador. Que o som tinha me marcado tanto
que agora eu estava reproduzindo aquilo mentalmente. Mas toda vez que a contagem começava, e sim, ela começou a se repetir nos dias seguintes, em horários aleatórios, sempre com o mesmo tom, eu sabia que não era imaginação. Eu chegava do trabalho, tirava o sapato, e no silêncio da casa lá vinha de novo. 1, 2... Teve uma madrugada que acordei com o som da respiração, aquela mesma, curta, nervosa, vindo da área de serviço. Coloquei câmeras, gravei áudio ambiente, chamei até um eletricista para revisar a parte elétrica, achando que podia ter algum aparelho ativando sozinho. Nada. Tudo normal. Ou pelo menos tecnicamente normal. Até que uma noite, algo mudou. A contagem começou no banheiro. Eu estava deitado, lendo. Quando ouvi o 1, levantei e fui direto até lá. Cheguei no 7 e no 10, a porta do box, de vidro, estourou. Ela não quebrou, estourou, como se tivesse recebido uma pressão absurda de dentro para fora. Cacos por toda parte. Cortei a perna tentando fugir do banheiro. Quando voltei, cada pedaço do vidro estava espalhado de forma quase simétrica. O som parou depois disso. Por 3 dias. Achei que tinha acabado. Mas então, numa noite qualquer, enquanto comia no sofá, ouvi algo vindo da televisão desligada. A imagem continuava preta, sem nada, sem luz, sem som vindo dos alto-falantes. 2. Mas a voz vinha dali. 3. Levantei, olhei o controle, tirei da tomada. 4. E a contagem continuou, dentro da tela apagada. Naquela noite, dormi no carro. Desde então, virou rotina. Não é todo dia, nem toda semana. Às vezes fico dias em paz, achando que passou. Mas basta eu relaxar, que começa de novo. Sempre a mesma voz, sempre até o 10. E a cada 10, algo acontece. Um estalo, um som, um movimento, uma sensação de que alguma coisa passou pela casa, de que eu não tô mais sozinho. Já tentei entender o que significa a contagem. O que acontece se ela continuar? Se tiver mais do que 10, mas nunca passa. É sempre até ali, como se fosse um limite, uma porta, aquela porta. E eu fico me perguntando se algum dia ela vai abrir. Ou se tudo isso é só a gravação de alguém que foi longe demais, viu alguma coisa e tentou avisar da única forma possível, escondendo a mensagem dentro do próprio corpo. Talvez, de alguma forma, ele tenha entendido que o que estava gravado ali não podia chegar a mais ninguém, mas chegou. E desde aquela noite, cada vez que ouço o número 1 ecoando na minha casa, eu penso se não estou apenas esperando o momento da porta se fechar de novo. E você? Teria coragem de seguir carreira como perito criminal ou médico legista depois de ouvir isso tudo? Eu já encontrei coisas bem absurdas em quase 2 décadas como médico legista. Já tirei prótese de joelho que ninguém tinha registrado. Já vi paciente com 3 marca-passos instalados, um por cima do outro, e ninguém sabia qual funcionava. Já removi bala de fêmur e vi dente dentro de cavidade nasal. Mas até hoje só teve um caso que me deu vontade de deixar tudo e ir embora dali. E não foi pelo que eu vi, foi pela sensação de que alguém me usou. Era uma terça-feira comum, no Instituto Médico Legal onde eu trabalho, no Centro-Oeste. Primeira necropsia do dia, ficha limpa, procedimento padrão. O corpo era de um homem, mais ou menos uns 50 anos, encontrado caído na rua, próximo de uma estação de ônibus. Parada cardiorrespiratória, segundo os primeiros socorros. Ninguém reconheceu de imediato, nenhum documento, nada. Estava sem carteira, sem bolsa, mas com a roupa intacta, bem vestido até. Nem sinal de violência, tirando uma escoriação leve no supercílio, compatível com a queda. Tudo apontava para mais um caso rápido. Corte em I,
Separação do externo, análise dos órgãos, encerramento. Eu já estava com a cabeça na papelada da tarde quando a lâmina do bisturi travou. Não foi barulho de osso quebrando. Não era cartilagem nem costela calcificada. Era um som seco, metálico. Eu recuei a mão, limpei com gaze e observei de novo. Tinha um brilho ali, bem no centro do tórax. Um ponto de luz que não combinava com mais nada. Afastei melhor a pele, os músculos, até conseguir ver a coisa. Era uma chave de latão, pequena, quase dourada, com dente fino e cabo liso, do tipo que você vê em armário antigo. Mas o que me deixou gelado foi o lugar onde ela estava. Ela não estava solta dentro da cavidade torácica, não. Ela estava costurada por dentro. 2 pontos cirúrgicos firmavam ela contra a base do externo, como se tivessem deixado ela ali propositalmente e depois fechado tudo com cuidado, de dentro para fora. E não tinha cicatriz visível na parte externa do corpo, nenhuma. Isso é impossível com uma cirurgia tradicional. Mesmo que a entrada tenha sido pequena, sempre há marcas, ainda mais para costurar internamente e deixar uma peça metálica ali dentro. Eu parei tudo. Fotografei a peça no lugar, anotei no laudo como objeto metálico não identificado e chamei um colega. Ele veio, olhou e só balançou a cabeça. Comentou que nunca tinha visto algo assim e me orientou a guardar a chave no recipiente de evidências. Fiz isso, claro. Frasco esterilizado, rotulado, lacrado, tudo dentro do protocolo. Terminei o exame no corpo e comecei a remoção padrão dos órgãos. Tudo normal. Coração com sinais de infarto, compatível com a causa da parada. Mas minha cabeça já não estava ali. Eu só conseguia pensar na chave, na forma como ela estava colocada, no porquê daquilo. No final do expediente, quando já não tinha mais ninguém na sala, eu peguei a chave de volta, com luva e cuidado, como manda o protocolo, e desci até o subsolo do prédio, o antigo almoxarifado. Aqui no IML, a gente tem um andar que hoje em dia está desativado. É um labirinto de armários metálicos antigos, alguns trancados desde antes de eu entrar. O pessoal chama aquilo de arquivo morto do arquivo morto. Ninguém mexe lá embaixo. A chave que eu achei parecia exatamente com o tipo de chave que se usava nesses armários. E aquilo ficou martelando tanto na minha cabeça que eu precisei testar. Comecei pelos mais óbvios, os com fechadura padrão. Nada. A chave girava em falso ou nem encaixava. Passei por fileira, até que, no fundo do corredor, num armário encostado na parede lateral, ela entrou com facilidade e girou. Um clique seco, o tipo de som que você só escuta em filmes antigos. Eu juro que hesitei antes de abrir a porta. Lá dentro não tinha quase nada. Um pano marrom, tipo flanela velha, e no fundo, outro armário menor. Um mini cofre de aço com uma tranca idêntica à do armário maior. Só que a chave não funcionava nele. Ela entrava, mas não girava. Tentei várias vezes, até com mais força, mas nada. Estava trancado de verdade. Voltei para o andar de cima com aquela imagem na cabeça. Tirei foto do armário, do cofre interno, do conteúdo. Salvei tudo no meu pendrive pessoal. E dormi mal naquela noite. Na manhã seguinte, a primeira coisa que eu fiz foi descer lá de novo. O armário grande estava trancado de novo. E quando eu fui até o recipiente de evidências, a chave tinha sumido. Fui no sistema para ver se alguém tinha retirado. O registro dizia que ela tinha sido encaminhada para análise externa, só que não constava o nome de quem levou. Nenhum protocolo associado, nenhuma assinatura digital. Como se alguém tivesse mexido no sistema manualmente, ou com acesso de administrador. Falei com meu chefe. Ele disse que não sabia de nada, que isso era impossível sem passar pela coordenação. Mas me orientou a deixar isso quieto, já que provavelmente foi só um erro de lançamento. Aí que vem o pior. Desde aquele dia,
Toda vez que eu passo por aquele corredor do subsolo, tenho a impressão de que alguém já esperava que eu encontrasse aquela chave. Que aquele corpo foi parar na minha mesa só para isso. Para que eu a visse. Para que eu abrisse aquele armário. Mas não o suficiente para abrir o cofre. Como se a mensagem fosse clara. Até aqui tudo bem, mas não é para ir além disso. Eu não contei mais nada para ninguém. Nem do armário, nem da chave ter aberto uma coisa, nem de ter outra dentro. Continuei indo trabalhar como se fosse só mais uma terça-feira qualquer. Cumpri expediente, preenchi papelada, participei de reunião sobre protocolo de identificação facial, dei parecer técnico num caso antigo, tudo certo, no papel. Mas por dentro, não estava. Na sexta, eu cheguei mais cedo de propósito. Levei um alicate, lanterna e luvas extras no bolso do jaleco. A ideia era forçar a abertura do armário menor. O andar de cima ainda estava vazio. Ninguém desceu comigo. Eu sabia que a segurança da área era mínima, até porque, oficialmente, aquele subsolo nem é mais usado. Cheguei lá e vi o armário grande destrancado de novo, sem eu ter mexido, sem a chave. A porta estava entreaberta, o pano ainda ali dentro, mas o armário menor não estava mais lá. Sumiu. Não tinha marca de arrasto, nem sinal de poeira mexida. O interior estava limpo demais. Impossível não perceber o contraste com o resto dos armários ao redor. Todos empoeirados, engordurados, intocados. Aquilo foi limpado com cuidado, com precisão. Voltei imediatamente sem pegar nada. Não mexi em mais nada. Guardei minhas coisas e só fiquei com o pendrive no bolso. Subi. Passei o dia em silêncio. Evitei comentar com qualquer técnico ou auxiliar. No sábado, abri o notebook em casa e conectei o pendrive para rever as fotos que eu tinha tirado 2 dias antes. Não consegui abrir nenhuma. Todas estavam corrompidas. Todos os arquivos com nomes trocados, tamanhos absurdos. Arquivos de 100 MB que agora tinham 80 GB, como se tivessem sido sobrescritos por dados binários aleatórios. Tentei restaurar pelo backup automático do celular. Nada. As imagens sumiram também da nuvem. No lugar delas, uma única miniatura preta, como se fosse uma imagem toda escura. Cliquei. Só aparecia uma tarja central. E uma frase em branco. Você já viu o que tinha que ver. Foi aí que eu fechei o notebook, tirei o pendrive e joguei direto no lixo. Mas nem isso adiantou. Na segunda-feira, o corpo daquele homem voltou para a pauta. Queriam revisar o laudo segundo a chefia. Alegaram divergência entre a causa da morte e o que constava no registro de entrada. Pediram novo parecer técnico, mas o corpo já tinha sido liberado, segundo o próprio sistema, e assinado por mim. Só que eu não fiz isso. Nem assinei, nem autorizei. O sistema mostrava meu login, meu horário, minha digital, mas eu não estava nem no prédio naquele dia. Solicitei cópia da ficha. Ela sumiu do sistema. Foi nesse ponto que eu percebi. Não era só a chave que estava no lugar errado. Era eu. A chave apareceu onde não devia. Foi parar nas minhas mãos por algum motivo. E quando eu fui além do limite, alguém reverteu. Tiraram o cofre, apagaram as fotos, mexeram no sistema, me colocaram como parte da assinatura de liberação de um corpo que oficialmente talvez nunca tenha existido. E aí, comecei a notar as pequenas coisas. O armário trancado voltou a aparecer dias depois, no mesmo lugar, mas com outra fechadura. Mais nova, mais polida, uma que claramente não combinava com o estilo antigo da estrutura. O recipiente onde a chave foi guardada apareceu no armário de esterilização. Vazio, mas com um bilhete colado por dentro. Dobrado, escrito à mão, caneta preta. Letras tremidas, provavelmente de alguém que escreveu com pressa. Se você viu, é porque alguém queria que visse. Não procure mais nada. O bilhete sumiu no dia seguinte. Ninguém mais viu. Nem mesmo quando chamei um técnico para verificar se aquilo era algum tipo de trote interno. Me chamaram de paranoico.
E talvez eu tenha sido mesmo por algumas semanas. Passei a ver sombra onde não tinha. Comecei a desconfiar de vozes no interfone à noite. Uma vez, o vigilante do turno da madrugada disse que viu alguém entrando no subsolo às 3 da manhã. Mostramos o vídeo da câmera, mas o trecho da gravação travava justamente na hora. Só um quadro congelado, o corredor vazio. Até que, um mês depois, durante uma inspeção interna da corregedoria, eu fui chamado para depor sobre desaparecimento de evidência. Adivinha qual? A chave. Mas aí é que vem o absurdo. O registro agora existia, mas a ficha dizia que ela foi encontrada solta, não associada a nenhum corpo, nem caso em andamento. Só que com a minha assinatura, meu número de matrícula e carimbo do setor. Quando eu disse que isso era mentira, que a chave veio de dentro de um corpo, que tinha fotos, que tinha tudo, um dos investigadores me olhou de forma esquisita. Fez uma pausa longa, puxou uma pasta e disse: "Doutor, o senhor tem certeza de que estava trabalhando nessa semana?" Dentro da pasta, meu atestado médico. Atestado de 3 dias por quadro de enxaqueca severa, assinado por um clínico de uma unidade básica de saúde aqui da cidade. E realmente era minha assinatura no verso. Minha letra, minha caneta. E o pior, eu lembrava de ter sentido dor de cabeça naquele período, mas não de ter me afastado oficialmente. Ou seja, no papel eu não estava lá, mas no sistema eu fiz a necropsia. E mesmo assim, a chave nunca foi associada a esse corpo. A história ficou por isso mesmo. O processo da corregedoria foi arquivado como inconclusivo. Ninguém mais tocou no assunto. Mas desde então, toda vez que eu passo pelos armários antigos, eu sinto como se a coisa toda nunca tivesse sido para ser descoberta. Como se aquilo tudo fosse só um aviso. Uma espécie de teste. E o pior é que eu passei. Só vi o que deixaram eu ver. Nada além. Agora, toda vez que alguém me pergunta se eu já encontrei algo estranho durante uma necropsia, eu mudo de assunto. Porque o problema nunca foi a chave. Foi o que estava atrás da fechadura. E o que, ou quem, cuidou para que ela voltasse para o lugar. A maior mentira que contam sobre o meu trabalho é que ele acostuma, que depois de um tempo você para de se impressionar, que tudo vira rotina. Isso nunca foi verdade. Não para mim. O que mais me deixa inquieto no IML não são os cortes, nem os cheiros, nem os laudos difíceis. O que me assusta mesmo é o que às vezes aparece onde não devia. E pior ainda, o que desaparece sem deixar rastro. Naquela manhã, eu estava de plantão na unidade central. O movimento estava normal. 2 corpos por causas naturais e um com suspeita de crime violento. O primeiro que peguei era um homem de aproximadamente 40 anos, cor parda, porte médio. Segundo o hospital municipal, ele havia tido um infarto fulminante, sem nenhum histórico clínico relevante. A ficha era simples, sem intervenções anteriores, sem transplantes, sem alergias, sem registro de uso de substâncias. Morte em casa, socorrido pela esposa, que o encontrou caído no banheiro. Comecei os exames padrão, corte torácico, dissecação. Quando fui isolar o coração, senti algo estranho no peso. Era menor do que eu esperava, muito menor. E mais firme do que costuma ser num homem daquela idade. Peguei a régua, a balança, fui direto para os dados. Comparei com a tabela de referência, depois com outros laudos que eu mesmo tinha feito dias antes. O coração daquele homem parecia de alguém no início da vida adulta, talvez 22, 23 anos no máximo. O peso, o tamanho, até a textura do miocárdio, tudo gritava juventude. Ali mesmo comecei a checar a possibilidade de transplante. Cicatriz cirúrgica? Nada. Adesão ou sutura nos grandes vasos? Nada visível. A técnica, se é que houve uma, era absolutamente impecável.
Os vasos pareciam ter nascido ali. Nenhum sinal externo, nenhum ponto interno, nenhuma fibrose de aderência. Continuei com o protocolo, mas cada minuto me dava mais certeza de que aquele coração não pertencia àquele corpo. E o pior é que os outros órgãos também estavam estranhos. Não errados, mas mexidos. O fígado, por exemplo, estava levemente fora da posição usual. Os rins tinham marcações na gordura perirrenal que sugeriam um manuseio recente. Não era decomposição e não era trauma. Fotografei o coração em vários ângulos. Fiz questão de incluir as medidas com régua visível para não ter dúvida depois. Coloquei tudo no sistema interno do IML, salvei em duplicidade e, como faço por precaução, salvei num cartão de memória externo, desses que ficam numa pasta dentro do meu armário particular. Fui até a sala de digitadores, pedi um tempo para revisar o laudo antes de enviar para o sistema final. Quando abri a ficha, percebi que as fotos do coração tinham sumido. No lugar, o campo estava vazio com a mensagem "Arquivo não encontrado". Voltei para minha sala, abri a pasta física onde guardo os cartões. O cartão do caso estava lá, mas vazio. Nenhum arquivo, nenhuma imagem. Só o nome do diretório sem nada dentro. Achei que tinha dado problema no cartão. Pode acontecer. Mas antes que eu pudesse refazer as imagens, a porta da sala se abriu. 2 funcionários da administração entraram. Um deles, que eu conhecia há anos, nem olhou nos meus olhos. O outro, um homem que eu nunca tinha visto, vestia roupa social, mas sem crachá. Disse com um tom absolutamente seco que havia uma nova determinação para liberar aquele corpo imediatamente. "Por ordem de cima", ele disse. "Pedi documento". Ele disse que não era necessário, era só seguir. Fiquei parado. Eu sabia que não tinha concluído o laudo, que a necropsia estava incompleta, que não havia nenhuma assinatura, nenhum responsável oficial. E mesmo assim, os 2 funcionários levaram o corpo para o carro funerário. Nenhuma guia de liberação, nenhuma assinatura. Eu podia ter gritado, podia ter registrado a objeção, mas eu não gritei. Fiquei em silêncio, talvez pelo susto, talvez porque naquele instante entendi que o problema não era mais meu, ou que se eu fizesse barulho, o problema ia virar muito meu. Na tarde do mesmo dia, fui até a sala do diretor técnico do IML. Bati, entrei, perguntei com calma se ele sabia de alguma nova diretriz sobre aquele corpo que haviam retirado sem laudo. Ele nem fingiu surpresa. Disse apenas que decisões administrativas nem sempre passam pelos médicos e que eu não deveria me preocupar com um caso encerrado. A forma como ele usou a palavra encerrado me deu um calafrio. Aquilo não era normal. Nenhum de nós fala assim. Cada termo tem peso nesse ambiente. E encerrado não é palavra que se usa sem protocolo. Voltei para minha sala, liguei o sistema, entrei com minha matrícula. A ficha do paciente estava lá, mas completamente alterada. A causa da morte agora era parada cardiorrespiratória súbita de causa natural. Nenhuma menção à investigação, às imagens, à necropsia incompleta. Meu nome sumiu da seção responsável técnico. No rodapé, apareceu o nome de um médico que estava de férias havia 3 semanas. Olhei de novo o sistema, atualizei a página, tentei imprimir. A função de exportação estava bloqueada para aquele registro, algo que nunca tinha acontecido comigo em 17 anos de IML. Nessa hora, a sensação de controle escapou completamente. Senti que estavam me empurrando para fora de algo, de um jeito silencioso, impessoal, mas firme, o tipo de coisa que não vem de um superior direto. Aquilo vinha de mais alto, de onde ninguém toca no teclado, mas todo mundo obedece. No dia seguinte, tentei contato com o hospital municipal para pedir a ficha de atendimento de emergência, ver se havia algum registro extra. O sistema da UPA tinha travado. Depois, sumiu completamente do painel. Quando fui pessoalmente até lá,
A recepcionista olhou para mim como se eu tivesse perguntado o CPF do presidente. Não temos autorização para liberar nada desse caso, doutor, foi o que ela disse. Eu nem tinha dado nome ainda. Deixei o assunto morrer por fora, mas por dentro aquilo ficou martelando. Toda vez que eu entrava numa nova necropsia, procurava alguma pista, um ponto fora do lugar, um órgão que não se encaixava direito, uma textura errada. Às vezes era só impressão, mas teve um caso, umas 2 semanas depois, de uma jovem que morreu afogada numa represa e o pulmão esquerdo dela não era dela. Dessa vez eu não falei nada, não anotei, não fotografei. Só terminei o exame e escrevi o laudo da forma mais comum possível. E fui embora com aquilo na cabeça. Passei a evitar plantões na central. Preferi os turnos em unidades regionais, onde o movimento era menor e os olhos, se é que tinham olhos em cima da gente, demoravam mais para alcançar. Comecei a desconfiar dos próprios colegas. Teve um dia que deixei um relatório de forma incompleta, só para ver se alguém mexia. No dia seguinte, o relatório estava com um rodapé alterado, com uma data de assinatura que eu não tinha inserido. Dei um passo atrás, fui me blindando, até que uns meses depois, em um plantão da madrugada, precisei abrir uma gaveta do almoxarifado, onde ficam os materiais para recomposição estética. Quando abri, no fundo da segunda prateleira, encontrei um cartão de memória solto, sem identificação. Pluguei no computador da sala. Tinha uma única imagem, e era a foto do coração. O mesmo coração, com régua do lado, fundo inox, minha luva segurando. Aquilo me paralisou. Não era uma cópia da foto, era a foto. A que eu tirei. Desliguei o cartão, guardei comigo, mas nunca mostrei para ninguém. Nem mesmo quando troquei de cidade, anos depois. Porque se aquela imagem sobreviveu, é porque alguém quis que ela sobrevivesse. E se alguém quis que ela sobrevivesse, também pode querer saber com quem ela está. Hoje, quando me perguntam se eu ainda trabalho na área, eu digo que sim. Mas por dentro, sei que minha relação com a medicina legal nunca mais foi a mesma. O que mudou não foi o que eu vi naquele dia. Foi o que eu deixei de conseguir explicar. E talvez isso seja o que mais mexe com a gente nesse ofício. Não é ver o que foi tirado da vida. É desconfiar do que foi colocado ali, no lugar errado, pela razão errada. No IML, a gente aprende a diferenciar o que é da vida e o que é da morte. Mas aquele coração não era de nenhum dos dois. Meu nome é Ivan. Sou médico legista em Curitiba desde 1998. Já vi de tudo, de atropelamento com perda total a casos que pareciam retirados de um filme de guerra. Depois de uns 10 anos no instituto, você para de se impressionar com o que o corpo mostra por fora. O que começa a te tirar o sono são as exceções. Aquelas poucas vezes em que o que está morto parece não saber que morreu. A história que vou contar aconteceu numa tarde fria de julho, há uns 2 anos. O tipo de dia em que até o ar-condicionado da sala de necropsia parece dispensável. O corpo chegou no fim da manhã, encaminhado pela polícia científica. Homem, 38 anos, vítima de atropelamento em uma via expressa. Registro apontava trauma craniano grave, tórax esmagado, múltiplas fraturas. Nada incomum. O laudo de lesões foi direto. Fiz os exames, documentei tudo, tirei as medidas, fotografei o que precisava e por volta das 4 da tarde iniciei a recomposição. A parte facial estava comprometida, então precisei reconstruir a estrutura com uma malha interna e alinhamento cuidadoso da pele, para dar uma aparência minimamente digna na hora da liberação para a família. Essa parte ninguém gosta de fazer. Não é a mais pesada em termos técnicos, mas mexe com uma camada diferente da cabeça da gente. A recomposição mexe no rosto. E mexer no rosto é o que mais lembra que aquilo ali já foi alguém.
Gente. Alguém que respirava, que tinha expressão. Alguém que até anteontem piscava. Era isso que eu fazia naquele exato momento. Reposicionava o couro cabeludo sobre a calota craniana reconstruída, fazendo os pontos com cuidado. O rosto dele já estava praticamente pronto, no sentido técnico da palavra. Restava apenas fechar a linha final na lateral da cabeça. A sala estava em silêncio, só com o barulho leve dos meus próprios instrumentos e o zumbido fraco do ar-condicionado. Era fim de turno, ninguém mais por perto. Peguei o fio de acabamento com a mão esquerda, pronto para fazer o último ponto, quando vi as pálpebras. Elas subiram, devagar, como se alguém tivesse puxado por dentro. Meu cérebro ainda tentou processar como um reflexo muscular. Pode acontecer, principalmente em corpos mais recentes, mas não era espasmo, não era aquele tremor involuntário de extremidade que às vezes aparece nas primeiras horas pós-morte. Foi um movimento controlado, firme, de abertura. As pálpebras se afastaram lentamente e revelaram os globos oculares. Brancos, vítreos, mas expostos. Parei. Agulha suspensa. Tentei encontrar uma razão lógica. Manipulação do nervo óptico? Estímulo residual? Pressão interna que aliviou e empurrou o globo por baixo? Até cogitei isso por 2 segundos, até perceber o que de fato me gelou o estômago. As pupilas estavam reagindo. Quando eu dei 2 passos para trás, vi nitidamente. Elas dilataram. Fui para o canto da sala, testando quase sem querer. Voltei devagar e elas contraíram. Me afastei de novo. Dilataram. Acompanharam meu deslocamento com um ritmo que nenhuma fibra muscular morta deveria ter. Ali, eu perdi a linha do raciocínio técnico. Minha formação me dizia que era impossível. Mas eu estava vendo. Não era uma impressão, não era sombra, não era o efeito da luz refletindo em vítreo. Eram os olhos de um homem morto, acompanhando minha movimentação. Fiquei ali parado por uns minutos que pareceram longos demais. Senti o arrepio subindo da base da coluna, passando pela nuca, até fazer os pelos do braço se erguerem sob o jaleco. Não fui embora. Também não reagi como em filme, derrubando tudo e gritando. Eu só parei, peguei um pano estéril e, com a mão mais trêmula do que deveria, cobri o rosto do homem com cuidado. Voltei à posição inicial, respirei fundo e terminei a sutura sem levantar os olhos. Cada ponto foi dado mecanicamente, sem emoção, sem pensamento, como se eu estivesse costurando qualquer outra coisa, menos um rosto. Liberei o corpo 1 hora depois. Fiz o relatório padrão, incluí todas as lesões, medições e observações técnicas. Não escrevi uma linha sobre o que vi. Não por vergonha, nem por medo de desconfiança. É que não havia campo no sistema onde aquilo coubesse, nem tinha nome médico para esse tipo de coisa. Fui embora naquele dia com a sensação de ter deixado algo em aberto, uma pendência, mesmo depois do último ponto. Nos dias seguintes, as coisas seguiram normais, até os sonhos começarem. No primeiro, estava de volta à sala, mas com a luz apagada. O corpo estava na mesa, os olhos abertos. Só isso. Me olhando. Não se movia, não falava. Não havia som. Só os olhos fixos em mim no escuro, com a luz tênue da luminária ainda refletindo no metal da mesa. Acordei meio tonto, mas deixei passar. No segundo sonho, a coisa mudou. A sala tinha luz, eu estava novamente com os instrumentos nas mãos, mas o corpo piscava. Literalmente, as pálpebras se fechavam e abriam devagar, como se me reconhecessem. E a sensação que aquilo passou foi pior do que qualquer cena que vi em plantões, porque não era raiva, não era ameaça, era familiaridade, como se ele me conhecesse, como se tivesse me esperando. Depois do segundo sonho, comecei a evitar dormir com facilidade. Tomava café tarde. Ficava vendo televisão sem prestar atenção, qualquer coisa para adiar o momento de fechar os olhos. Só que cansaço também cobra o seu preço, e quando o corpo desliga, ele desliga.
No terceiro sonho, eu não estava apenas revivendo a cena. Eu estava nela. Sentia o cheiro da sala, o frio metálico da bancada no antebraço. Escutava o som da pinça arrastando no inox, igualzinho na vida real. A luz vinha de cima, direta, sem sombra. A mesma posição que uso sempre. Só que naquele sonho, o corpo ainda estava aberto. Parte da sutura já feita, outra ainda não. O rosto reconstruído pela metade. Era a exata imagem que eu vi quando fui pegar o fio de acabamento naquela tarde. E de novo, eu segurava a agulha suspensa no ar. Só que dessa vez, os olhos não se mexiam. Estavam abertos, sim, mas fixos, travados em mim, como se esperassem alguma coisa. Como se o tempo não tivesse passado desde aquele ponto congelado da história. Era como se tudo tivesse ficado em pausa, desde o instante em que eu cobri o rosto dele. E ali, no sonho, eu não conseguia terminar. Por mais que minhas mãos tentassem, não davam conta de fechar o corte final. Era como se algo dentro de mim dissesse: se você der o último ponto, algo muda, não sei o quê. Mas a sensação era essa, de que o ato de terminar ia iniciar outra coisa. Acordei com a mão tremendo e uma pontada forte no peito. Fiquei sentado na cama, sem saber se chorava ou se me convencia de que era só um pesadelo. Mas não foi só um pesadelo. Porque no dia seguinte, quando entrei na sala de necropsia, tive um impulso involuntário. Me peguei olhando direto para o rosto do corpo da vez, antes mesmo de pegar os instrumentos. E me flagrei esperando os olhos abrirem. Não abriram, claro. Era outro caso, outra pessoa, outro tudo. Mas aquela expectativa silenciosa ficou comigo. E continua até hoje, toda vez que preciso fazer uma recomposição de crânio. O mais difícil não é lembrar do que aconteceu. O mais difícil é que aquilo não terminou. Porque o que me persegue não é o movimento dos olhos, nem a dilatação das pupilas, nem os sonhos. É a sensação de que eu ainda estou com a agulha suspensa no ar, como se o ponto final ainda estivesse esperando para ser dado. E por mais que o corpo tenha sido enterrado, assinado, arquivado, tem alguma coisa naquela tarde que não foi encerrada. E não vai ser. Porque desde então, toda vez que dou o último ponto, eu olho 2 vezes, só para ter certeza de que não estão me observando.